Hoje, na nossa história brasileira, alguns podem ter esquecido, mas nós estamos fazendo 200 anos do dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Palavras de Dom Pedro, quando ele designou, ou determinou que iria ficar no país. O que acontecia? Anos anteriores, isso foi em 1822, lá pelos idos de 1807, Napoleão Bonaparte estava avançando com o seu império e a sua intenção era invadir Portugal. Naqueles dias, o rei Dom João achou por bem pegar a sua comitiva toda e mudar-se para o Brasil, já que era uma colônia dominada por Portugal e totalmente à disposição deles, veio para cá. E um pouco depois, 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Lembra disso? Pois é, então adquirimos aí a posição de Reino Unido pela presença da família real no nosso país, e porque daqui, então, o rei governava Portugal, Brasil e as demais colônias portuguesas. Mas passou o tempo, Napoleão já não era mais quem ele era no passado, e começou a haver uma movimentação política em Portugal. E o pessoal de lá começou a inventar algumas leis diferentes e o rei achou por bem voltar para Portugal antes que ele perdesse o seu poder, voltou rapidinho. E quanto ao Brasil, ele disse mais ou menos o seguinte: olha, se é para eu perder o Brasil, é melhor eu perder para você do que para outro. E deixou o seu filho como príncipe regente do nosso país, Dom Pedro I. Dom Pedro ficou e os dias foram passando e, de repente, o pessoal disse: não, mas nós queremos que venha toda a família real, nós queremos que venham todos aqui para Portugal e queremos rebaixar novamente o Brasil à condição de colônia. Essa foi a história. E brasileiros se juntaram, notadamente, um nome surge aqui no cenário brasileiro e vai ter muita influência depois na história do Brasil, na política, de José Bonifácio. Reúne pessoas no estado de São Paulo, reúne assinaturas, depois também em Minas e Rio de Janeiro, e há relatos diferenciados. Dizem que foram 5.000 assinaturas, outros dizem que foram 8.000 assinaturas, mas o que dizia este documento? Ele foi apresentado a Dom Pedro e pedia que ele ficasse, que ele permanecesse no país, e é então que ele profere estas palavras. No Paço Imperial, ele profere esta palavra dizendo que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que eu fico. 200 anos, só, se formos pensar, o que são 200 anos, para nós que já estamos aí, né, na casa na segunda metade do século, a gente fica pensando, 200 não é tanto assim, seria só 4 vezes o que eu vivi, no meu caso menos ainda, 3 vezes só o que eu vivi é pouco. É muito pouco. Quando a gente é criança, a gente pensa, puxa, faz 200 anos que isso aconteceu, mas quando o tempo vai passando, a gente descobre que faz tão pouco. E essa história do nosso país tem muito a ver com coisas que nós precisamos aprender na palavra de Deus. É claro que não o próprio Dom Pedro, nem José Bonifácio, mas a Bíblia tem muitas ocasiões em que ela cita fique por aqui, ou fique desse jeito, permaneça. Eu gostaria de meditar em alguns destes textos com os irmãos hoje à noite. Quase que com toda certeza, o primeiro que vem à nossa mente é aquela ocasião em que Jesus, depois de ressuscitado, aparece no caminho de Emaús, onde 2 dos seus discípulos estão transitando. Eles estão indo a caminho de Emaús e Jesus se põe no meio deles, começa a conversar, falar das Escrituras, o coração deles começa a aquecer, e como o dia já está declinando, Jesus faz menção de sair dali e eles o convidam e dizem: fica conosco, fica conosco. E Jesus entra, senta-se à mesa com eles e no partir do pão ele é reconhecido. Mas as palavras ditas por estes homens foram: fica conosco. Fica conosco. O apóstolo Paulo também ouviu palavras semelhantes. Jesus mesmo ouviu palavras desse tipo em outra ocasião. Por exemplo, uma ocasião, os samaritanos, quando ele opera por ali os seus milagres e tal, quando ele faz algumas operações naquele lugar, um grupo de samaritanos está lá registrado em João capítulo 4, versículo 40, lembra? Depois do poço e aquela história toda. Enfim, os samaritanos vendo Jesus, ouvindo, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Às vezes ficar
permanecer aonde o Senhor quer, por menor que seja o tempo, pode ser transformador, pode ser vital, pode significar a salvação de alguém, pode significar a transformação completa da vida de alguém, pode significar a vontade de Deus se realizando na vida de alguém. Foi assim que aconteceu, e eles disseram: fica conosco, permanece conosco. Jesus ficou e falou naquele lugar, e as pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso aos ensinamentos do Evangelho, aos ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Mas há muitas outras ocasiões em que a expressão, de uma forma ou outra, é falada. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, lá em João capítulo 11, versículo 3, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Veja como o fato de permanecer, de ficar, tem influência. No caso aqui, Jesus está dizendo: vocês precisam permanecer em mim. Ele havia dito que quem permanece conectado à videira, o pai vem e poda, o pai que é o agricultor, ele é a videira, e quem permanece nele dá assim muito fruto. E complementando essa história, completando o que ele vem ensinando, ele diz: vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu tenho falado. No entanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: há necessidade de permanecer. Perseverança é algo que muita gente tem dificuldade de demonstrar. Está na característica de alguns, pela personalidade, mas muitas vezes não está nas características naturais dos demais. Agora, permanecer espiritualmente falando, não está na característica de ninguém, porque nenhum de nós nasceu espiritualmente renovado, novo. Nenhum de nós nasceu no primeiro nascimento como nova criatura, só na conversão que nós nascemos de novo. E permanecer é agora uma obediência e não algo natural. A criança permanece na casa porque ela está ali que ela tem o cuidado, e ali que ela aprende a andar com os pais, e não há sequer a possibilidade de ela sair dali, nem passa pela cabeça até uma certa idade. Há um dia que, acho que grande parte de nós, talvez nossos filhos, eu vou embora. Como se nós tivéssemos essa autonomia, essa capacidade, essas condições necessárias para cuidarmos da nossa vida em algum lugar, para onde fosse. Mas dissemos: eu vou embora dessa casa, e alguns se rebelaram e tal, e depois fizeram de conta que não tinham dito aquilo, deixaram passar, e Jesus disse: olha, permanecer é um ensinamento muito profundo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Há necessidade de permanecer no Senhor para frutificarmos. E é o que o Senhor espera. Lembra daquela ocasião, aquela história que Jesus vai para um determinado lugar, encontra uma árvore frutífera e não acha frutos nessa árvore, e ele profere algumas palavras. Ele, entre outras, amaldiçoa aquela árvore, diz: olha, nunca mais ninguém encontre fruto. E eles foram embora, e quando voltaram, a árvore estava seca, completamente seca, mostrando que é esperado que nós tenhamos frutos a serem colhidos. Frutos se referindo ao que a Bíblia ensina, frutos se referindo ao ensinamento, seja de dar fruto no sentido de pessoas chegando e se convertendo, entregando as suas vidas, como tem fruto quando nós nos referimos a fruto do Espírito, que é o amor, e que tem as suas características: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc, etc. Coisas estas, como diz Paulo, contra as quais não há sequer uma lei que se levante contra. Fruto do Espírito em nós. E Jesus diz: olha, vocês devem dar fruto. Quem permanece em mim, este vai dar fruto. A ordem de Jesus não foi deem fruto, nunca foi, mas a ordem foi: permanecei em mim, e eu vou permanecer em vós. E assim o ramo permanecendo na árvore vai dar muito fruto. Glória a Deus. Ensinamento bíblico sobre ficar. E a gente lembra do dia do fico. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós dissemos para o Senhor: eu fico. Ele falou: fica comigo, recebe a mim como Senhor, declara a mim como Senhor. E nós dizemos: está bom, Senhor, eu fico nessa condição. E a partir dali, passamos a
gozar, usufruir dos benefícios da presença santa do Senhor em nós. E nós vemos isso marcado nos frutos. Nós descobrimos que depois que nos convertemos, passamos a ter algumas aspirações que nós não tínhamos antes. Passamos a ter o desejo de acertar em coisas que nunca havia passado pela nossa cabeça fazer da maneira certa. Começa a surgir dentro de nós uma vontade cada vez maior de nós crescermos, de nos desenvolvermos, de melhorarmos, de sermos homens melhores, de sermos, no caso das mulheres, mulheres melhores. No caso dos jovens, de sermos alunos, filhos melhores. Surge dentro de nós isso, não mais por imposição, por exigência da sociedade, da organização ou da família, mas porque o Espírito de Deus está produzindo em nós isso. Por isso Jesus disse, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E quem permanece na videira, esse dá muito fruto, conforme o Senhor diz. No versículo 7, neste mesmo capítulo, ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Dando a entender que naquele que tem a palavra permanente em si, o que brota desta pessoa, o que se torna evidente, o que sai como desejo, como vontade, até como pedido, é algo que está de acordo com a vontade do próprio Deus, porque ele permanece lá, ele está ligado, ele começa a produzir aquilo que é próprio da videira, e de repente, quando ele ora, ele produz na sua oração um pedido que está de acordo com a vontade de Deus, porque isto passa a ser a sua maior aspiração, passa a ser o seu maior desejo, e é assim que o Senhor opera, vai operando na vida de todos. Na vida de Paulo, eu ia dizendo, acontece bastante coisa. Se você der uma olhadinha no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 19, Atos 18, 19, diz que chegados a Éfeso, deixou-os ali, se referindo a Áquila e Priscila, se você for olhar a história deles, que ele está contando aqui, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso, e foi para outros lugares, outras cidades, porque naquele caso o Senhor o queria em outros lugares, há momento de permanecer e há momento de partir. Há momento de continuar, de insistir, de buscar naquela condição que os frutos apareçam, que a vontade de Deus se realize, e há momento de entender a voz do Espírito Santo, agora eu quero você em outro lugar. E vamos permanecer neste outro lugar por tanto tempo quanto Ele quiser, permaneçamos. Lugar, entenda-se, condição, situação, momento. Qualquer coisa que se encaixe neste, venham agora para uma outra realidade, e eu quero vocês lá. É mais ou menos a história de Paulo aqui. Estava dando fruto, estava dando certo, mas dar certo, dar resultados, não quer dizer que aquela seja a condição em que Deus quer que nós permaneçamos. Como saber, pastor? Permanecendo na videira. E o fruto da oração passa a ser o pedido de acordo com a vontade de Deus. Eu realmente começo a manifestar que eu quero saber o que Deus quer de mim, e eu começo a entender quando Ele fala comigo. Por isso Ele diz, pedireis o que quiserdes vos será feito. E por isso Ele diz em tantos lugares, como lá no Antigo Testamento, dizia que Ele nos anunciaria coisas grandes e ocultas que nós não conhecíamos até então. Ele tem coisas para falar conosco, Ele tem realidades preparadas para nós, Ele tem a sua vontade, Ele tem o seu plano de vida para nós, mas como o descobriremos se nós quisermos permanecer na hora que não é mais o momento de permanecer? Dom Pedro disse, eu fico. E foi benéfico para o país, que o livrou de algumas situações, e alguns quiseram até que voltasse a monarquia, confundindo aí, né, achando que era esta a realidade que precisávamos, enfim, isso é outra história. Mas a verdade é que naquele momento era o melhor a ser feito, e ele disse, se é para o bem de todos, se é para a felicidade geral da nação, o que é que nós estamos buscando quando pensamos em permanecer ou não permanecer? Se forem simplesmente resultados benéficos única e exclusivamente para nós, nós estamos no caminho errado.
Mas se nós buscamos uma permanência, um ficar, querendo bom resultado para todos, com toda certeza Deus há de fazer com que o fruto apareça, com que o fruto resolva brotar. Curioso que, como o diabo é astuto, né? E a palavra ficar tomou nos últimos anos uma outra conotação tão ruim, tão limitada, tão distorcida entre os jovens. Assim como a palavra amor foi tão distorcida. Quando o amor tem tanta profundidade no seu ensinamento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, foi deturpado o uso da palavra. E assim também este ficar. Mas há um ficar bíblico, há um permanecer que traz resultados esplêndidos, resultados notáveis na nossa vida, porque ele permanece em nós, nós damos frutos, e na vida de quem vem colher aquele fruto. No entanto, precisamos ser sensíveis à voz deste Espírito de Deus que permanece em nós. De Jesus que disse, eu permaneço pessoalmente naquele que permanece nas minhas palavras. Porque ele então pode dizer, agora é momento de mudar as condições. Curioso que Deus não muda quem ele é, a sua natureza não muda. Ele não muda o plano dele, mas ele muda a maneira de trabalhar na nossa vida. Ele muda a forma de acordo com o momento, de acordo com a necessidade, de acordo com o nosso preparo, de acordo com o melhor resultado possível a ser obtido, e por isso nós precisamos estar atentos à sua voz e cheios da presença do Senhor, cheios de permanecermos na sua palavra, para que ele em nós produza a vontade que é dele. Amém? Então Paulo pediram que ele permanecesse, e certamente a presença dele em qualquer que fossem aquelas igrejas onde ele passou, certamente traria bons resultados para a igreja. No entanto, não era momento de permanecer. Há um outro momento em que ele vai passando por alguns lugares e as pessoas dizem, Paulo, o Espírito nos mostrou que você, se for para Jerusalém, vai ser preso, coisas ruins vão acontecer com você. Mas ele já tinha ouvido da parte de Deus, daquele Senhor que habitava no seu íntimo e que fazia produzir na sua vida a vontade dele, as orações de acordo com a vontade dele. Ele sabia que estava no propósito de Deus ser testemunha dele também lá em Jerusalém, onde ele seria preso. Não havia dúvida da parte dele, embora para muitos aquela dúvida tenha surgido. Porque muitos ouviram de Deus, Paulo vai ser preso, e entenderam que era para falar para ele, não, Paulo, não vá para lá, Deus falou comigo. E Paulo podia dizer então, não, mas ele falou comigo também. Quantas vezes, talvez você tenha ouvido já, alguém falando, Deus está me mostrando isso e falando aquilo. Quantas pessoas já foram ludibriadas, enganadas, porque simplesmente um veio e disse, Deus me falou isso, isso e aquilo. Lembra de um profeta lá no Antigo Testamento? Que Deus disse assim, olha, agora você sai daqui e vá direto, nem cumprimente ninguém no caminho. E aí surge um outro profeta e diz para ele, não, também eu sou servo do Deus Altíssimo. Não foram nessas palavras, mas enfim. E Deus falou comigo, você pode ficar lá em casa. E esse homem perde a sua vida, porque ele havia ouvido a voz do Senhor, que dissera para ele, aqui agora não tem mais nada para você, saia deste lugar, nem cumprimente ninguém no caminho. Sabe, queridos, ter comunhão com Deus é uma responsabilidade profunda, desejável e necessária. Ficar na presença dEle é desejável e é necessário. Precisamos permanecer na palavra dEle, e é isso que nós podemos fazer. Precisamos permanecer aonde Ele é buscado, e é isso que nós devemos fazer, mas sempre estar atentos sobre onde agir, o que falar, para onde nos dirigir, porque o Senhor sempre tem uma direção a ser dada. Glória a Deus. Uma ocasião lá em Lucas capítulo 9, o Senhor disse assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lembra dessa passagem? Colocou a mão no arado, nós colocamos, nós o convidamos, nós dissemos, Senhor, fica conosco, vem, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, permanece aqui, Senhor, não sai mais daqui, Senhor. Nós o convidamos, ele entrou. Sabe o que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vou passar a ter comunhão com essa pessoa.
quando nós colocamos a mão do arado, não é mais para olharmos para trás. Quando começamos a ouvir a palavra do Senhor, e começamos a dar ouvidos a Ele, precisamos estar predispostos a não só ouvir a palavra, como também a cumpri-la, obedecê-la. Por isso Tiago, o irmão de Jesus, diz na sua carta que devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem é só ouvinte está se enganando a si mesmo. O Senhor diz: quem permanece nas minhas palavras, eu pessoalmente permaneço lá, e Ele vai pedir o que quiser, porque a minha permanência vai direcionar estes pedidos, esta inclinação, estes desejos, esta aspiração santa, porque o meu Espírito é santo. E quando nós estamos agindo desta forma, Deus começa a falar conosco. Não podemos mais avaliar do jeito que nós avaliávamos no passado, pura e simplesmente por lucro, pura e simplesmente pelos resultados imediatos. Nós precisamos agora dar ouvidos à voz do Senhor e estarmos atentos. Paulo, agora, embora as pessoas queiram que você fique, eu quero você em outro lugar, em outra condição. Glória a Deus, graças a Deus, porque Ele fala conosco dessa maneira. Graças a Deus, porque Paulo naquela ocasião não deu ouvidos, foi para outro lugar, outras pessoas passaram a ouvir a palavra do Senhor, porque era isso que ele deveria fazer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 7. Paulo escreve: eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Curioso, né? Aqui ele diz: eu vou ficar em Éfeso. Lembra, já que pediram para ele ficar? Aqueles agora é hora de ficar. Neste momento em que ele escreve essa carta, ele diz: eu vou ficar em Éfeso, porque agora é ali que eu devo permanecer. Permanecer na presença de Deus é válido para aqui, quando nós estamos reunidos para ouvir a sua palavra. Permanecer na palavra de Deus é válido para a nossa casa. Permanecer na palavra de Deus é válido para o nosso ambiente de estudos, para a nossa escola. Permanecer na presença de Deus é válido para o nosso ambiente profissional, de trabalho. Em todo e qualquer lugar, permanecer no Senhor é necessário. Há um versículo em que Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar nele, Jesus disse: eu sou o caminho para vocês. A partir de agora há uma caminhada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por ali que nós vamos nos encontrar com Deus, não há outro caminho. Diz que se nós nos desviarmos por um lugar ou para outro, haverá uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, ande por ele. Fala a Bíblia isso ou não fala? Para que nós não tenhamos dúvida, permaneça na palavra do Senhor, envolva-se com ler a Bíblia, com meditar na palavra de Deus, com procurar aplicar na sua palavra, perguntar para o texto o que é que me chamou a atenção nesse texto, o que é que eu não entendi direito e que eu preciso pedir explicação para alguém, e o que é que em função disso que eu li e que eu meditei, deveria produzir alguma mudança na minha vida. O que é que eu posso mudar de acordo com esta passagem que eu li? É assim que a gente medita na palavra de Deus. Frequentar lugar onde a Bíblia é estudada, não precisa ser um seminário, uma classe de escola dominical como nós temos aqui na igreja. Estar nesse lugar onde a palavra de Deus é honrada e onde as pessoas estudam a palavra. Paulo então, voltando na sua vida, diz: eu espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Agora é a vontade dele. Lá no íntimo ele diz: olha, se for possível, eu entendo que o melhor é estar com vocês por algum tempo, mas eu dependo totalmente do meu Senhor. Uma história em que Paulo demonstra isso muito claramente está registrada na carta aos Filipenses. É uma das cartas das prisões. Paulo está preso e ele escreve à igreja em Filipenses algumas coisas que mostram o quanto é importante permanecer aonde o Senhor quer que nós permaneçamos e da maneira que Ele quer. Vou começar a ler no versículo 19, de Filipenses capítulo 1:19. Porque estou certo de que isto mesmo
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Querendo dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, Cristo vai ser engrandecido. Porquanto, diz Paulo, 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, deixa eu fazer um parênteses aqui. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo aqui se referia a estar com Ele, na presença dEle, e ter saído deste mundo. E isso será o melhor para todos nós. Tivemos uma tragédia relatada nesses dias, e alguém pensaria assim, puxa, mas aquele pessoal foi só se divertir, não estava fazendo nada errado. Como é que acontece esse tipo de coisa? Não é? E realmente nós aguardamos o dia que Jesus vai voltar, porque nós vamos entender todas as coisas, vamos vê-lo como Ele é, ficamos esperando. A verdade é que todo o sofrimento que existe na face da terra é resultado do pecado que entrou na humanidade lá atrás. Não era para ser desse jeito. Não uma punição direta para aquelas pessoas que estavam ali, de jeito nenhum, não é assim que Deus age. Ele pode agir assim, em uma ocasião ou outra, diretamente conosco, porque nós já colocamos a vida nas mãos dele e nós dissemos que vamos obedecê-lo. E pode ser que ele tenha que chamar a atenção, dando um puxão de orelha de vez em quando. Mas ele não trata dessa maneira, assim, dizer, eu vou punir aquele outro vai ser amanhã. Isso não é assim que Deus age. Mas Deus está sentado num alto e sublime trono. E é necessário que nós, nesta caminhada de permanecer no Senhor, de permanecer na vontade dEle, tenhamos este entendimento que para todos nós, estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estarmos aqui. Mas também aqui, estar com Cristo é melhor. Estar do lado de fora, estar do lado de dentro é incomparavelmente melhor estar onde Cristo está. Uma ocasião ele disse, olha, aonde eu estiver, ali vai estar o meu servo. Ali estará também o meu servo. O Senhor Jesus pronunciou estas palavras. Portanto, nós devemos procurar saber aonde é o nosso lugar em todo o tempo. A carta aos Hebreus diz, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O lugar onde o povo de Deus se reúne é o nosso lugar. Paulo diz, eu quero estar com vocês, lá escrevendo para Éfeso. Quero passar uns dias com vocês aí dessa vez, mas se Deus permitir. Agora aqui, olha como é que continua essa história tão linda. Para mim, eu preferia permanecer e estar aonde Jesus está definitivamente. Mas por causa de vocês, eu sei que seria incomparavelmente melhor estar com Ele, mas por causa de vocês é necessário permanecer na carne. Eu intitulei esta mensagem, onde é desejável ou adequado e até necessário permanecer. Permanecer no Senhor é totalmente necessário. Por vossa causa é necessário permanecer, naquele caso, na carne. E convencido disso estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aqui nós vemos uma outra faceta do permanecer. Como Dom Pedro tinha dito, já que eu estou entendendo o que vocês estão me pedindo, é bom para todo mundo, eu vou fazer essa escolha. Claro que, com certeza, outros interesses você vai encontrar e tal, né? Vai encontrar outras explicações para o caso, mas enfim, foi o que ele disse. A verdade é que você e eu devemos dizer, Senhor, eu quero permanecer contigo em primeiro lugar. E eu quero permanecer aonde tu quiseres. Não estou falando de igreja, desta igreja ou outra igreja, eu estou falando de vontade de Deus na minha vida no dia a dia.
Onde Ele quer que eu esteja agora? Em que atitude Ele quer me ver agora? Paulo diz, eu quero e quero estar com vocês, para que vocês cresçam. Permanecer com as pessoas deve, como plano nosso, trazer crescimento, trazer alegria. O que nós esperamos quando planejamos estar com alguém? Quando planejamos ficar algum tempo com alguém? Aqueles dois disseram, Jesus fica conosco, não, Jesus não, porque não sabiam ainda que era Jesus, fica conosco, né? Fica mais um tempo conosco, porque estava gostoso aquele negócio. Qualquer pessoa gosta de ficar na presença de quem produz resultados bons, é verdade ou não é? Qualquer um gosta, mas Paulo diz, olha, eu quero fazer isso, eu quero ser desta forma para com vocês, para que vocês se alegrem e eu me alegre mais ainda por causa do resultado na vida de vocês. Versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quer dizer, se eu não puder estar com vocês, estejam vocês juntos lutando pela mesma causa, buscando a mesma vontade do Senhor, tendo o mesmo Espírito habitando no íntimo de cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, está registrada lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. As ordens do Senhor para permanecer aqui, ali ou acolá, são sempre visando um fim proveitoso. Tudo o que Ele nos orienta a fazer, toda a direção que Ele dá, tem um resultado positivo se nós seguirmos à risca o que Ele quer que nós façamos. Veja só, permaneçam agora na cidade, se referindo a Jerusalém, permaneçam aqui até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, recebam a unção da qual eu falei, a qual eu prometi que enviaria sobre vocês, até que vocês sejam revestidos de poder. Há necessidade de nós permanecermos nesta busca, não descansarmos enquanto não vier sobre nós a promessa. Nós somos, às vezes, influenciados, somos enganados, somos convidados a desviarmos a nossa atenção e a buscarmos outras coisas, até mesmo dentro da igreja. Quando a igreja começa a trazer muitas afirmações de que Deus pode melhorar a sua vida, é verdade, Ele pode. Quando ela começa a falar somente de Ele pode te curar, é verdade, Ele pode. Como ela começa a fazer somente discurso do tipo, você tem o melhor emprego preparado para você, é verdade, Deus tem isso, mas quando ela se esquece de dizer, não saia da presença do Senhor, enquanto você não sair cheio do Espírito Santo, porque Jesus disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, eu vou permanecer em vocês. Aqui Ele diz, como fazer isso? Permaneçam onde vocês estão, na situação que vocês estão, de buscar ser cheios do Espírito, de esperar o cumprimento da promessa de Deus. Deus quer encontrar a você e a mim em qualquer momento, esperando, ficando na presença dEle, esperando o cumprimento das suas promessas, especialmente, notadamente, principalmente, o sermos cheios do seu Santo Espírito. Resista àquela tentação que vem de pensar, não, isso é para os outros, isso é para aqueles que vão ser chamados para serem missionários em algum lugar, isso é para aqueles que vão ter uma tarefa muito difícil, isso é para alguns que Deus vai chamar para serem professores aqui e acolá. Não, você é um cidadão comum, você já é muito melhor do que muita gente. Graças a Deus. Porque já uma ocasião a Bíblia diz assim, se a gente não superar em muito o que esse pessoal aí fora nós estamos muito longe de onde deveríamos estar. Aonde devemos estar? Esperando o cumprimento das promessas do Senhor. Espera em Deus. Davi uma vez disse para si assim, por que você está abatida dentro de mim, minha alma? Espera em Deus.
eu ainda o louvarei. Percebeu que havia uma aflição desproposital, que havia uma inquietação no seu íntimo que não tinha razão de ser, e disse: minha alma, espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Paulo dizia: se Deus quiser, eu vou estar com vocês. Eu quero. Eu sei que é para o benefício de vocês. Queiramos estar aonde o benefício trazido por Deus através da nossa vida vai chegar. Quando Jesus enviou aqueles 70, logo depois que ele disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus, logo depois ele envia 70 pessoas, está lá em Lucas capítulo 10 e 11, aquela região ali, capítulo 10. Aqueles 70 eles envia e diz assim: olha, eu estou enviando vocês para passarem em todo lugar e cidade aonde eu vou passar. Vocês vão me preceder, vocês vão chegar à frente, vocês vão preparar o caminho. Lembra de João Batista? Sabia que ele, embora se considerasse o menor de todos, embora ele tivesse dito a seu próprio respeito que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que viria depois dele, Jesus disse: esse é o maior dos profetas. Sabe por quê? Porque ele era a voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele é aquele que veio com a mensagem específica, dizendo: preparem-se porque o reino de Deus é chegado. Ele foi aquele que antecedeu a Jesus imediatamente antes da chegada dele, pois este é o ministério que o Senhor tem para você e para mim. Para todos aqueles que querem permanecer no Senhor e da sua palavra, para todos aqueles que querem que o Senhor permaneça pessoalmente dentro de si, para todos aqueles que querem produzir o fruto que o Senhor espera que seja produzido na sua vida, e para todos aqueles que querem chegar em algum lugar onde as pessoas dizem: nós não esperamos, não conseguimos mais esperar estar com você. Venha para trazer bênção de Deus sobre a nossa vida. Sua vizinhança está precisando disso. Os seus colegas de trabalho estão precisando disso, mas Jesus disse: permaneça na minha presença, buscando, seja cheio do Espírito, e vá assim, cheio do Espírito Santo, porque eu estou enviando vocês. Essa é a ideia. Ele nos enche do Espírito, não para nós sermos muito alegres, muito felizes, não para nós enriquecermos, para ficarmos tranquilões, mas para estarmos preparados, para estarmos em todo lugar e cidade, aonde Ele quer que estejamos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Voltando para João, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Primeira carta de João tem várias passagens em que ele se refere a permanecer, a estar no Senhor, a estar com Ele, a guardar os mandamentos, enfim, falando de Jesus, falando do amor dele que permanece em nós. Muitas passagens ele tem lá. Ele diz: olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, no Senhor. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ficar, permanecer, no caso do Senhor, é não só desejável, como necessário. Fiquemos à presença de Deus. Eu não sei, talvez haja até um fundo profético nessa mensagem hoje, porque nós não sabemos o que os próximos dias nos reservam, não é assim? Nós já colocamos aqui as faixas para permitir que as famílias sentem novamente agrupadas e mantenhamos um pouquinho de distância, já embora não haja nenhuma obrigatoriedade imposta neste momento, mas como estamos vendo as coisas aí por fora se complicando, vamos fazer a nossa parte. É assim que a gente age, fazemos a nossa parte. Amém, queridos? Graças a Deus, mas nós não sabemos o que virá. O que eu posso afirmar com toda certeza para você que está em casa, acompanhando esta mensagem, ou na rua, onde for, mas estiver com o seu dispositivo eletrônico, você que está acompanhando, Deus tem um lugar para você estar. Deus tem uma igreja para você estar frequentando. Está com o povo de Deus que busca a Deus. Não devemos deixar de frequentar, de estarmos com o povo de Deus. Deus tem um local e uma atitude que Ele espera de você lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, no seu bairro, lá entre as pessoas com quem você vai se encontrar nessa semana. E para isso,
nós devemos nos preparar as palavras, porque as palavras dele devem permanecer em nós, e prepararmos o poder de Deus em nós, permanecendo nele, permanecendo em busca e dizendo: Senhor, prepara-me para aquilo que o Senhor tem planejado, programado para mim esta semana. Glória a Deus. Você quer fazer essa oração? Dizer: Senhor, me prepara. Quantas vezes já eu fui pego desprevenido, despreparado, e como foi ruim ser pego desta forma. Não quero mais que isso aconteça. Eu quero estar, como Pedro exorta na sua palavra, preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em mim. Fique de pé, meu querido, e vamos orar. Vamos pedir que Deus opere dessa maneira. Querendo fazer uso do altar, Ele está à disposição. Querendo ajoelhar-se para orar aqui, você pode vir à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Tu já tens falado comigo tantas vezes. Talvez você tenha que dizer: Senhor, me perdoa, porque algumas dessas vezes eu deixei de dar ouvidos e fui buscar outros interesses. Mas hoje eu quero renovar a minha decisão de não só andar na Tua presença, mas também de permanecer em Ti, permanecer nas Tuas palavras e permanecer buscando ser cheio desta capacitação que Tu dás, quando o Teu Espírito entra dentro de nós. Venha então, amado, pedir para ser cheio do Espírito, pedir para ser batizado no Espírito Santo se você ainda não o foi. E se você deixou esfriar este poder de Deus dentro de você, é tempo de renovar, é tempo de dizer: Senhor, eu quero estar preparado para tudo, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho amigos que eu quero que vão para o céu comigo, eu tenho colegas de trabalho que eu estou vendo que estão se encaminhando para o abismo, eu vejo pessoas ao meu redor que moram perto de mim, que precisam Te conhecer. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, mas para isso eu quero permanecer na Tua palavra, ajuda-me nesse sentido, e eu quero permanecer esperando estar preparado por Ti, pessoalmente, pelo Teu Espírito Santo, com as palavras certas, mas com o poder do Senhor nestas palavras, para trazer a transformação, para trazer a alegria em todo e qualquer ambiente onde eu vier a estar. Glória a Deus. Oremos. Amado Pai, nós queremos agradecer pela palavra do Senhor que não volta vazia. E mais uma vez ela nos inspira a permanecermos na Tua palavra, a permanecermos assim para que Tu permaneças em nós, que o Teu plano, que a Tua vontade, a Tua direção, o entendimento, o conhecimento do Senhor, a direção, Pai, a orientação e a capacitação venham de Ti dentro de nós. Também, Senhor, queremos permanecer buscando o cumprimento das Tuas promessas, queremos conhecê-las, estudá-las, meditar nelas, mas nós queremos estar encontrado sempre esperando por essas promessas, notadamente, Senhor, pela promessa de que Tu vais nos encher do Teu Espírito Santo. Lucas registra no seu Evangelho que quem pede, recebe, que quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Estamos batendo a Tua porta neste momento, Senhor, estamos clamando, estamos pedindo, estamos buscando em Ti. Enche-nos deste poder do alto, deste Teu Espírito Santo, capacita-nos a vivermos a Tua vida em nós, e a proferirmos as palavras que Tu queres que nós falemos, em todo lugar aonde Tu nos queres. Eis-nos aqui, Senhor, dirige a nossa vida, dirige os nossos passos, e que cada um deles seja dado para beneficiar, para trazer alegria, para trazer salvação, a alegria da salvação, em todo lugar aonde nós venhamos a estar, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado pela sua vinda, obrigado por você que nos acompanhou, pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Permaneça nele e ele permanece em você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo Espírito esteja em todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Excelente semana para você, até o nosso próximo encontro.